Bom dia, irmãos. Graças a paz. Como é que vocês estão? Estamos reunidos mais uma vez aqui para começarmos o nosso trabalho. Olá, Maninho. Olá, Messia. Como é que vocês estão? Estão bem? Yara, tudo bom? Seja bem-vinda, minha irmã. Também com saudade. Pedindo a Deus que chegue a hora da gente voltar lá na igreja. Irmão Lau, tudo bom, Lau? Como é que você tá? Feliz Páscoa, minha irmã. Bênção. Hoje, infelizmente, a gente deveria estar na igreja, né? Hoje era o dia da gente estar lá, no café da manhã, coisa do tipo. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor quer a gente em casa hoje. Ô, Fábio, Cessa, tudo bom com vocês? Bem-vindos. Dois minutinhos a gente começa, se Deus quiser. Gelisvaldo, meu irmão, tudo bom? Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Quem mais está por aqui? Aos poucos os irmãos estão chegando. Eu acho que todo mundo tá conseguindo ouvir direitinho, não tá? A imagem está mais ou menos. André, Mônica, Mari, então todo mundo juntinho aí já. Ótimo. Benção. O que mais? Zeneilde. Bem-vinda, minha irmã. Muito bem. Bem, meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião do culto doméstico. Os irmãos todos reunidos nos lares. Nós vamos iniciar e vamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, santo, todo-poderoso, bendizemos o teu nome e glorificamos, meu Pai, porque numa manhã como esta, há milhares de anos atrás, o Senhor aprove, meu Deus, nos dar a vitória por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque se não fosse aquele evento, nós estaríamos perdidos, abandonados, fadados, meu Deus, à condenação eterna. Muito obrigado, meu Pai, por nos lembrar desse dia hoje. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que nossa esperança não se resume a essa vida, pelo contrário, nossa esperança, ela é alçada aos céus, na certeza que temos de que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e ressuscitou para que pudéssemos ter esperança. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede como igreja do Senhor. Mesmo, meu Deus, afastados,
de reunir-nos em grupo. Nós conseguimos, ó Senhor, nos sentar como famílias e como famílias buscar a Tua presença, adorar o Senhor. Transforma, meu Deus, esses dias em hábitos, para que possamos, meu Pai, continuar adorando ao Senhor nos nossos lares. E nos conduza, Senhor, nesse momento, onde vamos cantar ao Senhor, onde vamos ler a Tua palavra e vamos meditar nela. Dá-nos graça, Senhor, de ouvirmos a Sua voz hoje pela manhã, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e vamos fazer a leitura do Salmo de número 16. Salmo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Pedro, no capítulo 2 de Atos, usa esse texto para dizer que Davi não está no Salmo 16 falando de si mesmo. Davi está falando de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou. E que hoje nós nos lembramos disso, de que o Senhor Jesus Cristo ressurgiu de entre os mortos, para que nós pudéssemos ter esperança. Morreu numa cruz, mas ressuscitou. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistérios sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, o meu gozo será.
pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Meus irmãos, como nós fazemos todo domingo, pela manhã, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 8. Nós vamos estudar hoje
do versículo de número 9 ao versículo de número 17. Livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículos de 9 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Os justos, a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos, a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isto o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Vamos orar novamente? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, Senhor. Te bendizemos o nome, porque temos a certeza absoluta de que o Senhor tem o controle total sobre todas as coisas. E mesmo que o nosso coração, Senhor, seja pequeno e limitado, nossa visão seja, Senhor, muito estreita, nós aprendemos plenamente a confiar no Senhor e esperar que em todas as situações o Senhor dará conta de tudo que existe. Deus, nesse momento, Senhor, temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e te pedimos misericórdia para que o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Senhor nos dê graça para que possamos compreender a Sua palavra e assim, meu Deus, sermos instruídos pela Tua mão. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. Irmãos, quando nós olhamos a história da humanidade, nós nem sempre conseguimos enxergar alguma coerência nas coisas como elas acontecem. Por que acontece tanta coisa estranha? Por que acontece tanta coisa ruim? Por que é que a vida é tão esquisita em alguns momentos? E quanto mais larga é esse espectro da história que a gente pega para avaliar, mas parece que a história vai de canto nenhum para lugar nenhum. Parece que ela não tem sentido nenhum. E muitas vezes os homens olham a vida justamente por essa perspectiva de que ao contemplar a história, parece que ela não faz sentido em nenhum ponto. Elas são simplesmente fatos caóticos que se sobressaem e que se sucedem e que não nos levam a lugar nenhum. Como cristãos, a nossa visão é bem diferente disso. Como cristãos, nós não vemos a história como uma sucessão de eventos caóticos.
Mas nós vivemos a história como algo que tem começo, meio e fim. E que esse começo, meio e fim foi pré-determinado pelo Senhor. O Senhor é aquele que escreve a história. De forma que a gente fica com um problema nas mãos. Como lidar com situações, eventos, momentos que parece que a coisa fugiu completamente do controle e que os eventos se sucedem de maneira aleatória, como o evento que nós estamos vivenciando agora, nesse momento, com essa doença. Parece que tudo fugiu ao controle, que, na verdade, tudo escapou do controle, que está tudo descontrolado. É um carro sem freio, ladeira abaixo, e que ninguém consegue controlar, ninguém consegue conter, não há como resolver essa problemática. Na verdade, essa visão estreita que nós temos por várias vezes da história não impede de nós entendermos de que o Senhor está no controle de toda a história e que em todos os sentidos nós precisamos ver como Deus disse que a história vai terminar. Então não é como eu estou vendo a coisa se desenrolar, mas é a certeza que eu tenho de que as coisas vão ficar bem no final, de que no final das contas tudo vai se resolver. Isso funciona mais ou menos como filme de super-herói. A gente vê que tem uma hora que o negócio ininha de um jeito, você diz, eita, aqui não resolve mais não. Mas é o que a gente sempre tem certeza, de que no final, não sei como, mas eles vão dar um jeito e vai se resolver e tudo vai dar certo no final. Porque quando não dá certo, a gente fica extremamente frustrado. Porque o Senhor nos colocou no coração a certeza de que tudo vai dar certo para um grupo lá no final. O texto que nós acabamos de ler, o Salomão fala justamente sobre isso. Ele vinha discorrendo sobre uma série de assuntos, especificamente sobre como é que nós devemos viver a vida para que a gente consiga ser mais feliz, que a gente consiga ter uma vida social mais tranquila. Ele nos apresentou uma maneira correta de se viver diante das autoridades. Nós vimos isso domingo passado. Mas ele disse que, ele termina no versículo número 9, dizendo que já viu que, por vezes, as autoridades, elas se comportam de maneira errada. Então, não é porque eu estou me submeter a uma autoridade que eu vou ficar simplesmente achando que toda autoridade é boa. A autoridade, ela advém do próprio Deus. Se Deus colocou um governante tirano ali, é a vontade de Deus se cumprindo, mas eu não posso achar que os atos de um rei, os atos de um soberano serão sempre bons. É por isso que ele no versículo 9 diz, tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Ou seja, quando eu fiquei avaliando como as coisas são, quando eu fiquei avaliando como é que as pessoas se comportam. E aí ele então diz que ele viu que há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ele já disse lá em cima que há tempo para todo tipo de situação. Mas que o sábio sabe lidar com isso, versículo de número 6. Ele diz, porque para todo propósito há tempo e há modo, para tudo que se quiser fazer, existe a hora certa e o jeito certo de fazer. Ele diz, e que no final das contas, os sábios sabem lidar com isso, porque eles conhecem o tempo e o modo no versículo número 5. Agora ele chega e diz que há momentos em que existem homens tiranos sobre nós e que os seus governos são maus. A pergunta que se faz agora é uma pergunta bem antiga, que é como é que nós lidamos com essa questão do mal aqui? Como é que nós lidamos com quando a gente vê o mundo por essa perspectiva e que tudo no mundo é errado? Tudo é errado. Como é que a gente vê isso? Ele vai trabalhar pelo menos duas questões aqui. A primeira, que vai do versículo de número 10 até o versículo de número 13, quem sabe até o do versículo 14, é que, às vezes, os perversos, os homens maus, eles têm uma vida boa.
E aqueles que andam de forma correta, os justos, têm uma vida ruim. E que isso, às vezes, nos traz angústia. Porque parece que Deus não está dando o devido cuidado aos justos. Mas, na verdade, ele diz que o que a gente precisa fazer é atinar para o que vai acontecer muito mais adiante. O final da história é que é o importante. E é por isso que, a partir do versículo de número 15, até o versículo número 17, ele vai dizer que a gente precisa aprender, então, a viver a vida aqui, usufruindo das bênçãos e das graças que o Senhor nos dá, sem nos preocuparmos muito com adquirir mais coisas, e olhando os outros, e achando que os outros são mais prósperos, ou têm uma vida melhor do que a nossa, porque no final das contas, ele diz, a gente não vai encontrar resposta para tudo que a gente encontra no mundo. Que a gente não vai encontrar resposta porque que nós temos determinadas necessidades e uma pessoa que é má não a possui. Ele diz, nós não temos resposta para isso, porque isso, na verdade, está escondido em Deus. Ele diz, e não faz sentido a gente ficar perdendo o sono por conta disso. É isso que ele vai trabalhar, esses dois aspectos aqui. E eu gostaria de trazer os irmãos justamente para a gente dar uma olhada nisso, de como enxergar essas aparentes incongruências na história e como nós passarmos por elas sem necessariamente nos machucarmos nesse processo. Primeiramente, levando em consideração esse ponto de que ele diz que viu homens que se colocam sobre outros homens para arruiná-lo. Versículo número 10, ele diz que vê uma coisa estranha. Ele vê alguém que era ruim, que era mau, alguém que fez muito mal, e ele pode provavelmente estar pensando nesse soberano, nesse homem tirano, que tem domínio sobre os outros, lá no versículo de número 9. Ele diz uma coisa que é, esse homem morrendo, ele é honrado pela religião, e as próprias pessoas que estavam debaixo da opressão desses homens os elogiam. O texto que eu tenho na minha versão aqui, que é a versão atualizada, é difícil de entender mesmo, ele é um pouquinho mais complicado. Mas eu tenho uma outra versão aqui, de uma linguagem contemporânea, e eu acho que ela traz uma visão mais clara do que ele quer dizer. Ele diz assim, certa vez vi alguns perversos receberem um funeral solene em solo sagrado. Qual é a imagem? Ele diz, olha, eu vi um homem ruim, um homem mau, um homem perverso, um homem que teve a sua vida completamente em iniquidade. Eu vi esse homem ter um funeral num lugar santo, ter um funeral num lugar apropriado de religiosidade. E ele diz, o que é estranho em alguém ímpio ter um funeral religioso? O estranho é que quando o povo retornou para a cidade, não economizou elogios a eles, no mesmo lugar onde aqueles homens haviam praticado suas maldades. Isso é um grande absurdo. Nessa versão a gente entende o que é que Salomão quer dizer. Ele diz, olha, tem um camarada que é muito mau, muito ruim, um líder muito mau, que fez o que era mal perante os homens. Ele diz, o que é estranho? É ver que esse homem vai ter um funeral com religiosos ao seu redor, elogiando ele. Não somente isso, as pessoas que vão estar no seu velório vão voltar pelas ruas por onde eles fizeram mal, elogiando esse camarada. Então, a gente olha esse tipo de situação e pensa, como é que alguém tão mal assim morreu e a quem elogie? A quem acha que essa pessoa é interessante, a quem chore pela morte dessa pessoa, e pior, a religiosos que se dispõem a elogiar essa pessoa em seu funeral. Salomão diz, isso é completamente absurdo, isso é vaidade, isso é uma coisa sem sentido. É por isso mesmo que a partir do versículo número 11 ele diz, e isso a gente vê o tempo inteiro. Nós vemos homens maus praticando maldade, mas ao mesmo tempo, esses homens não receberem nenhum tipo de punição. Eles conseguem viver a vida inteira praticando mal, e mesmo assim, tem uma vida boa no final.
Olha aí, versículo número 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O princípio que ele coloca é como as pessoas, como os homens não veem o mal sendo punido logo de cara, eles se sentem estimulados a praticar o mal mais vezes. Esse princípio é um princípio que nós aplicamos em casa, na criação de filhos. Nenhum de nós quer filhos mal educados, nenhum de nós quer filhos fazendo coisa errada. Nós queremos que os nossos filhos sejam comportados e que eles andem de forma correta. Uma das maneiras que existe para a gente fazer isso é a disciplina. Nós os disciplinamos. Nós não só os instruímos para que eles não façam o que é errado, mas quando eles praticam o mal, nós os disciplinamos. Mas a disciplina, ela precisa ser enérgica, mas ela também precisa ser rápida. Porque quando a disciplina ela demora, isso é um estímulo a fazer o que é errado. Quando o menino está fazendo uma coisa errada e você fica, menino, faça isso não. Menino, faça isso não. E a única coisa que você faz é, menino, faça isso não. O que é que essa criança vai fazer? Ela vai pensar o seguinte, ok, meu pai não gosta de que eu faça isso, mas eu não estou nem ligando, eu vou continuar fazendo. Então, essa atitude de simplesmente repreender com a voz e não tomar um ato de disciplina é um estímulo para a criança continuar fazendo o que é errado. É por isso que a Bíblia nos instrui que o pai que ama o filho vai discipliná-lo, inclusive, com açoites. E isso precisa ser feito imediatamente após o que foi feito de errado. Para que a criança tenha uma conexão imediata entre a coisa errada que ela fez e a punição que ela recebeu. Ela pode ser instruída e dizendo, não faça isso. Se ela for obediente, ótimo, bom para ela. Se ela for desobediente, ela deve ser punida imediatamente. A punição é sempre imediata, para que ela faça essa conexão entre o ato errado que ela fez e a punição que ela recebeu. Se não há punição, a criança entregue a si mesmo, ela vai envergonhar o seu pai e a sua mãe, diz Salomão em Provérbios. Então, quando não há disciplina, a criança se perde. Salomão diz que tem uma coisa que acontece no mundo, que é os homens fazendo o mal, os homens praticando o que é mal, e Deus não disciplinando logo de cara. A gente fica bem injuriado nessas horas. Porque a gente vê alguém fazendo uma coisa muito ruim, e diz, meu Deus, que era punisse esse camarada logo agora? O Senhor podia mandar um raio do céu na cabeça dele, mas Deus não manda. Homens cruéis matam os outros a sangue frio, cometem atrocidades, fazem coisas terríveis que nos causam um enjoo, nosso estômago fica embrulhando com a gente vendo esses caras fazendo isso. E não há punição imediata contra eles. Não há punição imediata. Salomão diz que quando isso acontece, quando a sentença não é logo executada após a má obra, o coração dos filhos dos homens se sente disposto, inteiramente disposto a praticar o mal. Isso aqui é importante dizer, que quem deveria frear o mal na sociedade é o governo. Mas o que é que o governo faz? Diz para todo cidadão se tranque em casa, e depois diz para o preso, você não pode ficar na cadeia, você tem que ir para a rua. Nosso país, ele incentiva a criminalidade, incentiva o mal quando não pune os maus. Ele acha que a cadeia é um banquinho do castigo, onde ele coloca o preso lá para ele pensar no mal que ele fez, fique pensando aí por algum tempo no que você fez, e depois você volta para a sociedade uma pessoa melhor. E quem tem criança pequena sabe que banquinho da disciplina não funciona. Não funciona porque eles não entendem, eles não conseguem ter a consciência de que estão fazendo mal ao outro. Pelo contrário, no geral, eles ficam ainda mais revoltados. Mas a disciplina, ela tem que ser executada de forma rápida. E Salomão diz, quando isso não acontece, os homens se sentem mais estimulados a praticar o que é mal. O que é mais estranho é que não só a sociedade não pune o mal como deveria, como parece que Deus também não faz isso. Versículo de número 12.
Aí a gente entende que esse prolongar de Deus em executar a disciplina tem dois aspectos. Primeiro, Deus prolonga a disciplina na esperança de que mais cedo ou mais tarde esse homem se converta. Esse princípio é estabelecido, inclusive, no Novo Testamento. Mas, em segundo lugar, Deus também prolonga a disciplina para que exerça a disciplina de uma vez por todas. Às vezes, Deus permite que os homens maus pratiquem a maldade para a sua própria destruição no final, porque ele pretende executar a sua disciplina de uma vez por todas, versículo número 12. Ele diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ele diz, os homens maus veem a impunidade e se sentem estimulados a fazer isso. Eles se sentem estimulados a praticar o mal. Mas os homens de Deus, aqueles que servem ao Senhor, eles sabem que o bem virá, mesmo que as coisas não andem do jeito que a gente espera. E por isso mesmo, essa expectativa de que o bem virá para aqueles que são justos, nos leva a enxergar de que o mal virá para aqueles que são maus. Versículo número 13. Ele diz, mas o perverso não irá bem. Ele coloca aqui dizendo, eu preciso ter então uma visão mais ampla da vida, da história. Porque mesmo que a vida dos homens que andam no caminho do Senhor, ela passa por sofrimento, ele diz, no final vai dar tudo certo, vai ficar bem. Mas os homens que se sentem estimulados pela impunidade atual e querem praticar cada vez o mal, esses homens precisam entender que no final não vai ser uma boa coisa. Eles não vão bem, não vai dar certo no final. Não vai dar certo porque mesmo que a vida deles seja longa, eles mais cedo ou mais tarde terão que dar conta dos atos que eles praticaram. Se não diante dos homens, eles vão dar cabo de que praticaram diante de Deus. Por isso aí, versículo número 3, ele diz, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Qual é o princípio que ele está colocando? O ímpio é como uma sombra. Quanto mais o sol se abaixa, mais comprida é a sombra. Eles, às vezes, os ímpios têm suas vidas alongadas. Mas quanto mais se alonga a vida de um ímpio, é maior a punição que ele receberá no final. O princípio que ele estabelece é que no dia em que as pessoas se encontrarem com Cristo, elas vão ter que prestar conta dos seus atos. E se suas vidas foram longas, mas que ela usaram essas vidas para praticar o mal, para fazer o que é errado, ele diz, isso vai ser terrível sobre elas. Porque, na verdade, o fim delas será a condenação eterna. Mas os justos, mesmo aqueles que têm vida curta e vida sofrida, os que temem a Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, esses, mesmo que tenham vida difícil, o final da vida deles vai ser uma coisa boa. Vai ser uma coisa boa. Mas é estranho isso. É estranho porque em vida, às vezes isso não fica muito claro. O que a gente vê, na verdade, é que às vezes, durante a vida, homens que praticam o mal têm uma vida tranquila, homens que praticam o bem têm uma vida tumultuada. Homens de Deus sofrem, homens satânicos vivem bem. Mas quando eu encaro somente por este olhar daqui e agora, isso é uma forma de encarar vazia, e ela é desestimulante, versículo número 14. Diz, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucedem segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Ele diz, isso tudo é vazio, porque quando a gente olha sobre essa perspectiva de como as coisas sucedem no mundo, às vezes parece que está tudo invertido. E olhar para essa perspectiva é extremamente desestimulante. É por isso que eu preciso olhar pela perspectiva do final. Eu preciso olhar de como o Senhor diz que as coisas vão acabar. Se eu ficar olhando o mundo somente pela perspectiva do que eu enxergo, eu vou ser estimulado a praticar o mal e não praticar o bem.
eu vou ser estimulado a ser um ímpio, a ser um perverso, e não ser um homem temente a Deus que crê no Senhor. Ele diz, eu tenho que olhar para o final para conseguir ver isso. Eu tenho que olhar lá para frente, porque o Senhor vai punir os ímpios, o Senhor vai recompensar os justos. Ele diz, o Senhor vai punir esses homens, mesmo que eles tenham uma vida cumprida, uma vida boa, mas que a vida deles não foi de temer ao Senhor e de crer no Senhor, eles serão punidos. Aqueles que creem e temem ao Senhor, mesmo que a vida deles sejam difíceis, e eles tenham punições e sofrimentos em sua vida, o final da vida deles será uma vida muito melhor. Salomão diz, olhe para o final, olhe para essa perspectiva lá no final. Pastor, e como é que eu vivo hoje? Como é que eu encaro a vida hoje? Ele disse, meu irmão, encare a sua vida sabendo que você é limitado no seu conhecimento, é limitado na sua capacidade de discernir as coisas. Ele disse isso lá no final do texto que nós lemos na semana passada. Ele diz, não, os homens não conseguem enxergar muito longe. Nós não temos a visão do futuro, nós não temos o controle sobre o futuro, nós não temos o controle sobre a morte. Ele disse que os homens não conseguem reter o seu espírito, nós não temos controle, nós não sabemos o que há de suceder, versículo número 7. Ele diz o mesmo, ele traz o mesmo princípio para agora e diz, se você não sabe o que vai acontecer no futuro, o que é que você faz? Aproveite os momentos de graça que o Senhor te concede, na forma como Ele te concede, e não fique olhando para o resto do mundo. O grande perigo é como aconteceu com o salmista Asaf, quando ele diz, eu olhei para os ímpios e vi a prosperidade deles, e vi como eles tinham uma vida boa, eu vi como eles viviam muitos anos de vida, eu vi como eles tinham uma boa situação de vida, e que não viam velhos, rodeados da sua família, eu vi isso, e quase que meus pés resvalaram, ou seja, eu quase caí quando eu olhei isso, porque no final das contas, ele diz, eu olhando para isso, parece ser um estímulo a fazer o mal. Ele diz, até que eu entrei no templo do Senhor e contemplei o fim deles. Salomão diz, contempla o fim dos ímpios. E aí você vai parar de olhar para eles com esse olhar de admiração. Você vai parar de olhar para os ímpios com essa inveja que você tem no seu coração de querer ter o que eles possuem. Eles não faz sentido viver assim. Pelo contrário, aproveite aquelas pequenas graças que o Senhor te concede, porque essas pequenas graças que o Senhor te concede em vida é o que vai te manter firme na expectativa de encontrar a grandiosa graça que Ele tem reservado para você lá no final. Vejam aí, versículo de número 15. Então, exaltei eu a alegria, ou seja, eu louvei a alegria, eu engrandeci a alegria. Por que ele faz isso? Ele diz, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Essa não é a perspectiva secularista da coisa, não é aquela perspectiva comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, essa é uma nova perspectiva que ele estabelece. Ele está dizendo, Deus nos deu graças, e são graças simples, mas que a gente precisa discernir essas graças, essas bênçãos que o Senhor nos dá. Essas bênçãos que às vezes nós não reparamos, nós não olhamos direito, mas que o Senhor nos concede todos os dias. Ele diz, o que é que a gente tem de melhor na vida? Ele diz, o que a gente tem de melhor na vida é poder usufruir as bênçãos do nosso trabalho. Ele já disse isso lá atrás, ele disse que a gente tem que usufruir as bênçãos que o Senhor nos dá por meio daquele trabalho que nós executamos, comer e beber. Isso aqui são princípios bem básicos da vida, ele diz, não são luxos, não são coisas que a gente poderia pensar assim, mas que são fantásticas. Não, são coisas essenciais, mas que de repente a gente precisa se alegrar com essas coisas, se alegrar com coisas pequenas, mas que são graças divinas que Ele nos concede para que possamos suportar as agruras da vida. Ele diz, o que é que a gente faz? Trabalhe e aproveite o dinheirinho que você ganhou com a sua família, para viver. Aproveite o que o Senhor te deu. Aproveite essas graças que o Senhor te concedeu.
e usufrua delas com muita tranquilidade, com muita alegria, sabendo que foi o Senhor que deu. Porque quando você sabe que essas graças que você tem foi o Senhor que te deu, você fica muito mais feliz na vida. Em outras palavras, aprenda a viver contente com o que você tem. Por que nós somos tentados a olhar para a vida boa dos ímpios? É porque nós não estamos satisfeitos com a nossa. É por isso que a gente olha para a vida dos ímpios. A gente fica pensando assim, mas fulano de tal é um homem mau. 200 e poucos milhões na conta da mulher dele que vendia Avon. Como é que pode um negócio desse? Como é que ele tem tanta coisa boa e eu não tenho? A minha concepção de quando eu olho para políticos corruptos, quando eu olho para criminosos, quando eu olho para empreiteiros corruptos, comerciantes corruptos, quando eu olho para esses homens de forma invejosa, eu aprendo a murmurar pelo que o Senhor está me dando hoje. Quando eu olho para coisas chiques que esses homens possuem e quando eu olho para a simplicidade com a qual eu sou obrigado a viver, eu me torno um murmurador e não alguém que louva ao Senhor. Eles moram em mansões imensas, a gente mora em quartinhos apertados. Eles têm comidas chiques, a gente está com o famoso roscovo. Como é que a gente vive uma vida assim? Salomão diz, se alegre. Se alegre porque tudo isso é bênção do Senhor. Ele diz, foi fruto do seu trabalho, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Meu irmão, você trabalhou e Deus te deu a oportunidade de ter algumas coisinhas em casa. Você deveria ser muito grato ao Senhor. Eu vi uma coisa semana passada com o Josi que me tocou o coração e eu guardei isso no meu coração. A gente saiu aqui de casa, fomos num bairro próximo aqui, numa farmácia de bairro, porque aqui no bairro onde a gente mora, as farmácias não tinham mais álcool gel. E a gente estava precisando comprar, e nós fomos numa farmácia bem afastada, na periferia daqui. E a gente chegou lá e estava o preço não estava bom, mas tinha o produto. Estava custando R$25 o pote de álcool gel. E um senhor, Josi disse que enquanto estava perguntando o preço, um senhor chegou para ela ao lado e perguntou quanto estava custando o álcool gel. E quando disse o valor, R$25. E ele disse, mas se eu comprar isso, eu não tenho um pão. Então eu preciso comprar pão. Eu não posso comprar álcool gel. Aí a gente tem álcool gel em casa e fica reclamando da vida. Tem pessoas que não têm porque não podem comprar. Tem pessoas que estão em situação hoje que não tem comida. Salomão diz, você deveria ser muito mais grato pelo que você tem hoje. Porque às vezes ter o pouco é o suficiente para o que a gente precisaria ter. Somente aqueles que já comeram piaba assada com farinha sabem que como é uma bênção ter piaba assada com farinha. Na década de 80, nós tivemos muita fome aqui no Nordeste. Na década de 80, nós tivemos uma seca muito grande aqui no Nordeste. E quem morou no sertão passou por dificuldades terríveis. A gente, por várias vezes, raspava a rapadura com a faca, fazia um farelo dela, misturava com farinha para comer. E aquilo era bom, a gente ficava feliz, porque passava a tarde engolindo farinha com rapadura. E a gente comia aquele negócio. Quando a gente tinha alguma coisa para comer, era uma bênção. Porque por várias vezes, muitas pessoas precisaram tomar um copo d'água com açúcar para ir dormir, porque a barriga vazia, sem energia, não deixa a pessoa dormir, dói. A barriga dói. E como muitas vezes, um pouquinho de piaba assada com farinha era a coisa mais importante. Como comer tripa assada com farinha, que só tinha sebo.
grudava no dente, no céu da boca. Mas era uma bênção, a gente ia dormir com a barriga cheia. Se fazia angu com farelo com fubá. Era só água, sal e fubá. Comia aquele negócio, quando tinha leite era bom, comia. Quando tinha uma traíra assada, comia. Era bênção, tinha comida. Salomão disse, você deveria voltar a ser grato por isso. Olhar ao seu redor dentro de casa e dizer, eu não preciso de roupas caras, de bolsas caras, de relógios caros, de sapatos caros, de carros caros. O Senhor me deu um trabalho onde eu posso suprir as minhas necessidades básicas, tendo com que comer, tendo com que nos vestir, estejamos contentes. A palavra de Deus nos diz, então, a gente deveria exaltar a alegria e não ficar olhando, contemplando o que os ímpios possuem, o que os homens maus possuem e que nós não possuímos. Ele diz, nós deveríamos olhar para isso e ver a graça de Deus em nos suprir as necessidades de sustento, de hidratação, as necessidades de proteção, de conforto. O Senhor nos dá muito mais do que a gente pode imaginar. Versículo 16, ele diz, eu tenho que parar de ficar tentando discernir quais são os planos de Deus, porque algumas coisas, ele mesmo disse, ele revelou, e o que ele revelou foi para nós. Ele revelou para que a gente tivesse conforto nisso. Mas a própria Bíblia diz que tem algumas coisas que ele resolveu não revelar. Algumas coisas que ele resolveu que ele deveria guardar para si. Esse plano de como ele vai executar na história, ele guardou para si. Ele não me disse o que é que ele pretende com essa pandemia. Mas ele pretende melhorar o mundo. Duvido. Porque depois da pandemia de peste negra, de gripe espanhola, o mundo não ficou melhor. Pelo contrário, continuaram os homens a pecar do mesmo jeito. Ele pretende que a igreja mude. É possível. Mas os ímpios continuarão a praticar iniquidades. Eu não sei o que ele quer. A gente não sabe. Salomão diz exatamente isso. Ele diz, olha, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, tentar entender como funcionam as coisas, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, ou seja, eu perdi o sono, fiquei com insônia, tentando discernir um sentido na história. Ele diz, então eu contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Nós não conseguimos discernir a história como deveríamos, porque ela é complexa demais. E só quem a escreveu é capaz de compreender o plano como ele realmente é. Salomão diz, fica agoniado com isso não. Não fica angustiado com isso não, porque no final das contas, essa nossa tentativa de compreender essa complexidade nos leva a chegar a esse tipo de conclusão, do tipo, os ímpios têm uma vida boa e eu tenho uma vida ruim. Ele diz, não faça isso, não tente compreender essas coisas por essa perspectiva. Você precisa ver a história por um outro olhar. Não o olhar do que você compreende, mas o olhar daquele que controla a história. É por isso que ele termina dizendo, olha, tudo isso eu tentei compreender, perdi o sono, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que haverá a conhecer, ou seja, por mais inteligente que a pessoa seja, e vá querer descobrir, nem por isso vai poder achar. Não é uma tarefa que nós consigamos ver de forma muito clara. Não vai ser possível ver de forma tão clara. Historiadores acham que conseguem discernir a história com clareza. Não conseguem. Porque a história ela é complexa demais. Ela é complexa ao extremo e a gente não sabe onde vai parar. Mas, quando em Apocalipse João viu um livro escrito por dentro e por fora, que continha toda a história da humanidade,
que continha todos os atos dos homens, que tudo estava ali escrito e registrado, para nos dizer que a história não é uma sucessão de eventos caóticos. O texto nos diz que não havia ninguém no céu nem sobre a terra que pudesse abrir o livro e lhe tirar os selos. Não havia ninguém que pudesse contar essa história. Não havia ninguém que pudesse controlar essa história. Não havia ninguém que pudesse executar essa história. Aí nós vemos uma coisa fantástica, que é a história não é uma sucessão de eventos caóticos, mas a história é uma sucessão de eventos pré-ordenados por Deus. Ela é complexa demais para que eu possa entender, mas ela é correta demais por causa daquele que a escreveu. E o texto nos diz que João chorava. E João chorava demais porque ele disse porque não havia quem pudesse executar esse projeto. Não havia quem pudesse dar sentido à história. Até que então ele diz que viu um cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, a quem nós nos alegramos hoje pela sua ressurreição. Aquele que foi morto numa sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. Ele é digno, ele foi encontrado digno de abrir o livro, de desatar os selos. E todo o livro de Apocalipse é uma descrição de abrir selos, de desatar a história, de executar os eventos com eles. Nós não precisamos ficar tentando discernir os tempos, porque cada evento da história está sob o controle de Jesus Cristo. E por mais sábio que a gente seja, a gente não precisa ficar angustiado em discernir esses eventos, porque cada um desses eventos, e essa é a informação que eu preciso ter sempre na minha mente, cada um desses eventos está sob o controle de Jesus Cristo, aquele cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, o leão da tribo de Judá. Os crentes ficam assim. Ai, meu Deus do céu, aconteceu uma pandemia, Jesus vai voltar. Ai, eu tive um sonho ontem de noite e foi um negócio revelador, Jesus vai voltar. Vocês viram, teve um terremoto, olha, o vulcão de novo explodiu. Olha, tá vendo só, Jesus vai voltar. Meu irmão, pare de olhar para esses eventos. A Bíblia nos diz que no final o amor de muitos esfriará, muitos perderão a fé, que haverá coisas terríveis. Mas eu preciso que os irmãos entendam que vulcão já houve no passado e já destruiu coisas no passado. Pestes, essa como a gente está vivendo, já houve outras no passado. Eu acabei de citar a peste negra, eu acabei de citar a gripe espanhola. Já houve outras no passado e já disseminaram a morte pelo mundo inteiro. Já houve maldade ainda pior do que nós estamos vivendo. Se você pensasse por um pouco no período do Império Romano, você veria que a maldade que há lá é tão grande quanto a que existe agora, que a promiscuidade que havia lá é tão grande quanto a promiscuidade que existe agora. Pare de procurar sentido nos eventos e aprenda a confiar naquele que controla os eventos. Os crentes ficam tentando se preparar para os dias, quando na verdade o único preparo que é necessário é a crença, a confiança em Cristo. A confiança em Cristo. Confiar que Ele controla a história, que Ele controla os eventos. Por isso, meu irmão, aproveite e se alegre no Senhor hoje. Ele ressuscitou para que eu e você não precisássemos ficar preocupados com os eventos do futuro. O Senhor já escreveu toda a história e na história está a minha e a sua salvação. Isso é felicidade, isso é alegria, isso é contentamento. O que o Senhor me dá hoje é a segurança de que a história não está caminhando de forma caótica. Ela não é algo sem controle, pelo contrário, o Senhor nos está ensinando de que a história é uma sucessão de eventos ordenados por Deus e que Cristo está controlando cada um desses eventos. E que tudo está sendo controlado para concorrer para a sua honra e para a sua glória no final. É isso que nós precisamos nos lembrar. Salomão nos ensina para onde não olhar, para que no final das contas a gente saiba para onde deve olhar. Duas lições, então. Primeira,
para onde não olhar. Salomão diz: não olhe para a vida dos ímpios. Não olhe para a vida deles, porque eles às vezes têm vida boa. Às vezes a vida deles é tranquila. Às vezes eles têm vida longa e não sofrem. Ah, mas vai pagar. Às vezes eles vivem a vida inteira e não pagam. Não olhe para a vida deles com um olhar de admiração, porque você vai desejar praticar o mal. Você vai desejar ter a vida deles. Eles não olhem para a vida deles por essa perspectiva, porque às vezes a vida dos ímpios é uma vida muito boa, é uma vida muito tranquila. Ah, não, mas todo criminoso vai morrer cedo. Não, nem sempre. Alguns morrem bem velhos. Tivemos um caso de um senhor, de um pessoal que assaltou um trem pagador lá na Inglaterra, veio para o Brasil e morreu velhinho. Gastou o dinheiro todinho aqui no Brasil. Quando já estava bem velhinho, ele tinha problemas sérios de saúde, resolveu se entregar, mas eu desconfio que foi muito mais por causa do tratamento de saúde que ele ia receber lá nos Estados Unidos, do que pela forma como ele viveu. Ele já tinha vivido a vida dele toda. Eu preciso entender que quando eu olho para a história e vejo a vida que os ímpios têm, eu sou tentado a ter a vida deles. Então, pare de olhar para a vida dos ímpios com um olhar de admiração. Segundo, pare de olhar para a história tentando discernir os tempos de forma clara. A gente vai ter insights, vislumbres de quais foram os discernimentos que Deus deu para aqueles eventos, mas nós não conseguimos contemplar a complexidade disso. Nós não vamos conseguir discernir todos os eventos. Nós não vamos entender por que é que Deus fez surgir homens cruéis, como muitos dos governadores romanos. Nós não vamos discernir toda a complexidade que foi para Deus ter levantado homens como Hitler. Nós não vamos conseguir discernir isso. Nós temos vislumbres rápidos de como pode o Senhor ter usado isso, mas nós não temos a noção correta dos eventos. Salomão diz: para de tentar discernir isso, você vai perder o sono, não vai conseguir compreender isso. Porque é complexo demais, está na mente de Deus, e o que Deus quiser velar, ótimo. O que não quiser velar, meu irmão, você não vai conseguir discernir. Ah, pastor, então agora é só pessimismo, ele diz. Não, porque o Salomão me ensinou para onde não olhar, mas ele me ensinou também para onde olhar. Para onde eu devo olhar? Ele diz: olhe para a punição que o Senhor Jesus vai dar para os ímpios. Ao invés de estar invejando a vida que eles possuem hoje, contemplem a vida que eles possuirão depois que Cristo voltar ou depois da morte deles. Eles serão punidos eternamente. Salomão diz: olhe para o fim dos ímpios. E aí você vai ter a noção de que não vale a pena se corromper e se perder para ter a vida que eles possuem. Não vale a pena se entregar ao pecado para possuir algumas porcarias, algumas quinquilharias aqui na terra. Não vale a pena. Não vale a pena. Olhe para o final da vida. E aí o que é que eu tenho que ver? Que Cristo Jesus, por causa da sua morte e da sua ressurreição, me garantiu a salvação. Eu preciso acreditar, eu preciso crer em Jesus Cristo, que me deu a salvação. Eu preciso crer em Jesus. Então, eu preciso confiar plenamente no Senhor, de que Ele vai me dar um final adequado, Ele vai me dar um final feliz. A história, meus irmãos, nos lembra disso, de que os crentes, por vezes, têm finais terríveis aqui na terra, mas que o fechar dos olhos desses homens aqui na terra é, na verdade, um abrir de olhos espirituais nos céus, de alegria e de felicidade. Cristo nos garantiu isso na cruz do Calvário. Cristo nos garantiu isso no primeiro dia da semana, quando Ele ressuscitou. É nisso que eu me alegro hoje. Eu não olho para a vida boa dos ímpios. Eu olho para o final terrível deles e olho para a alegria que o Senhor me prometeu lá no futuro.
Eu não olho para a história da humanidade tentando encontrar significados ocultos para mim. Ele diz, eu me alegro com as bênçãos que o Senhor está me dando agora. Eu me alegro porque o Senhor me dá um trabalho onde eu posso trazer sustento para minha casa. Eu me alegro porque o Senhor tem dado sustento para minha família. Eu me alegro porque o Senhor tem me dado vestimenta para minha família. Eu me alegro pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Eu me alegro porque o Senhor tem sido muito gracioso para com a minha vida. Eu me alegro com as graças que o Senhor tem derramado sobre a minha vida agora. Salomão nos lembra, meus irmãos, de que o Senhor Jesus tem o controle sobre a nossa vida, que o Senhor tem controle sobre a nossa existência. E nesse controle que Ele tem sobre a nossa existência, Ele nos dará a felicidade agora de poder servi-lo e nos dará a felicidade no final. Os eventos do mundo, para nós, não possuem tanto sentido, mas Cristo, aquele cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá que ressurgiu, possui a história inteira sobre o seu pleno controle. E nesse controle que ele possui, ele nos garantiu graças agora e graças futuras. Eu preciso então enxergar as bênçãos que o Senhor me dá hoje. Podem não parecer bênçãos grandiosas, mas experimenta viver sem elas. Experimenta viver sem elas. Somente algumas pessoas que são privadas de algumas bênçãos corriqueiras sabem o valor que elas possuem. A bênção do paladar, a bênção do olfato, a bênção do tato, a bênção do movimento, de poder se mexer. Essas bênçãos nós costumamos relegar a bênçãos menores, até que elas não são tiradas. Salomão disse, seja feliz com as bênçãos que o Senhor está te dando. Seja feliz com as coisas que o Senhor já está te dando. Na certeza de que os grandes eventos, Cristo está controlando. E no final das contas, Ele vai levar todos nós para a melhor situação que a gente podia esperar. Ele vai nos dar a graça de sermos abençoados com a sua mão. Ele vai nos dar a graça de nos dar um final bom no final. A história da humanidade nos parece caótica e a gente olha para ela e às vezes fica pensando onde é que ela vai chegar. Com esse olhar estranho sobre como o mundo funciona, a gente às vezes fica bem angustiado. Salomão nos ensinou que nós não devemos olhar para a vida boa dos ímpios. O final deles é terrível. E nós não devemos nos angustiar com os eventos da história. Jesus está no controle de tudo. Que nós devemos viver a vida de acordo com a vontade do Senhor, porque o bem que nós esperamos está sendo aguardado lá e não agora. Que nós devemos nos alegrar hoje e parar de reclamar. Nos alegrar hoje com as bênçãos que o Senhor Jesus já adquiriu na cruz do Calvário. Tudo isso que ele já adquiriu já nos é suficiente hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque quando a gente olha para situações como essa que nós estamos vivendo, de uma pandemia, todo mundo sem saber o que vai acontecer, governos completamente perdidos, como baratas tontas, não sabe se abre comércio, se fecha comércio, se abre hospital, se fecha hospital, não sabe se toma o remédio, se não toma o remédio. Senhor, a gente fica, Senhor, perdido nessa situação toda. E quando nós olhamos, Pai, irmãos nossos, fiéis ao Senhor, sendo ceifados em suas vidas, e vemos homens maus sendo curados dessas enfermidades, ou não sofrendo tantas consequências disso tudo, às vezes nós somos tentados, Senhor, a enxergar a história de maneira errada. Dá-nos sabedoria, Senhor, para nos lembrarmos, meu Pai, do final dos ímpios, para que a gente não venha invejar a vida deles, para que a gente não venha invejar a forma como eles vivem. Meu Deus, dá-nos, ao Senhor, a graça de enxergarmos a realidade de que o Senhor nos prometeu um final magnífico, onde nós vamos nos encontrar com o Senhor.
Dá-nos a graça, Senhor, de sabermos, meu Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Cristo possui o controle sobre todas as coisas, que Ele ressurgiu exatamente para isso, para controlar todas as coisas, e que todas as coisas estão sob o seu controle. Os santos, aqueles que temem ao Senhor, que confiam plenamente nele, têm um futuro já garantido. Meu Deus, não permita que o nosso coração se entristeça, achando, meu Deus, que nossa vida é ruim, mas nos faz nos alegrar na certeza de que o Senhor nos deu graças tremendas, bênçãos maravilhosas, bênção do convívio familiar, da alimentação, do sustento, da proteção. Muito obrigado, Senhor. E nos ajuda, meu Deus, a, em meio a essas bênçãos, nos alegrarmos com a certeza de que o Senhor, controlando todas as coisas, nós teremos a bênção final. E que no futuro, nós seremos agraciados com a sua presença para sempre. Tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse sentido. No nome santo de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a todos os que estiveram conosco durante a manhã de hoje. Louvar a Deus pela vida de todos vocês. Agradecer porque o Senhor tem sido muito generoso conosco. Sara e Davi estão aqui. Vem cá, dá um tchau. Olha, dá um tchau pro pessoal. Olha aí. Dona Júlia está aqui também. Vem cá, Dona Júlia. Deus abençoe, gente. Um abraço. Saudade de vocês. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, irmãos, por estarem aqui com a gente. Temos vários irmãos que estiveram conosco hoje também. Deixa eu ver aqui quem esteve aqui com a gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eita, aqui entrou muita gente depois que eu falei com vocês. Vamos lá. Maninho, Messia, Lau, Yara, Isla, Laudiceia Arocha, minha irmã, muito obrigado por estar com a gente. Fábio, Cessa, André e Mônica, Jarisvaldo, meu irmão, muito obrigado por estar com a gente. Zeneilde, muito obrigado, minha irmã. Irmã Eunira, Kelly, Deus abençoe vocês. Dri, Deus abençoe. Natália, minha irmã, um abraço, Moab. Deus abençoe vocês. Irmão Kevin, Deus abençoe também. Dilma, um abraço, Dilma. Deus abençoe. Silas e Ju, Deus abençoe. Como é que tá, bebê? Tá bem? Isla Soares, Deus abençoe. Mãe Vailda, que bênção, minha irmã. Deus abençoe também, te proteja. Vi uma cena muito bonita essa semana lá, da saída de um senhor, de um dos primeiros que estavam lá internados com o Covid, e o pessoal lá do Hospital Português. Deus abençoe esses irmãos, Deus dê força a vocês lá naquele trabalho, que Deus consiga abençoá-los nesse sentido. Juraci, minha irmã, um abraço, minha irmã Jura, saudade de tu, viu? Sueli, minha irmã, tudo bom? Deus abençoe, viu? Sua professora. Lá de João Pessoa. Eu não sei. Eu acho que sim. Não é o nome da Sueli? Não. Cessa, minha irmã. Deus abençoe. Nalva está aqui com a gente também. A irmã Eliette, muito obrigado por estar aqui com a gente, minha irmã. Deus abençoe. Irmão Tiago, Deus te abençoe, meu irmão. Muita selva. Mas tá bom, lá tem fé, mas tá ótimo, é uma bênção. Meu irmão Daniel, muito obrigado por aqui estar com a gente. Vanderlan, meu cunhado, Deus abençoe, meu irmão. Coisa boa ter você aqui com a gente, viu? Deus te abençoe, abençoe sua esposa aí também. Manzelina, um abraço, minha irmã. Deus abençoe. Quem mais? Irmão Gessé, muito obrigado por estar aqui com a gente, meu irmão. Irmã Fátima, dona Fátima, minha irmã, muito obrigado por estar aqui com a gente. Deus abençoe, minha irmã. Diana Ferraz, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente também. Érico, meu irmão, Deus abençoe, saudade de você. Deus abençoe, um abração, viu? Deus esteja com vocês. Irmã Esther Dias, muito obrigado por estar com a gente aqui também. John, Rebeca, um abração. Evinho, lá do outro lado do mundo. Um abraço, Evinho, um abraço, Gabi. Deus abençoe vocês. Saudade de vocês, viu? Mansueli Lopes, Deus abençoe. Nildo, Simone, coisa boa vocês aqui. Deus abençoe. A irmã Camila, Deus abençoe. Lucas, está aqui com a gente também. Cléa e eu estamos com saudades. Meu irmão, Deus abençoe, viu?
Ah, John e seu álcool em gel. Tá certo, John? É isso aí mesmo. Tamila, minha irmã, benção que você está aqui com a gente. Obrigado, viu? Deus abençoe. Ah, Eliette, ok. Eliette é a mãe de Gabi. Ah, obrigado, minha irmã, por estar aqui com a gente, viu? Gerisaldo, meu irmão, Deus o abençoe. Feliz Páscoa, meu cunhado. Deus abençoe. Joyce. Um abração, minha irmã. Deixa eu ver quem mais. Irmão Eudes. Deus abençoe, meu irmão. Você e sua família toda. Irmão Zé Francisco está aqui também. Dê um oi. Deus abençoe, meu irmão. Um abração, viu? Evinho, João não tem quem aguente, Evinho. Não tem jeito. É assim mesmo. Um abraço, meus irmãos. Fico feliz por estar com cada um de vocês pela manhã. Nós estamos louvando a Deus hoje porque nosso Cordeiro que foi morto ressuscitou. E nós estamos felizes por saber que ele ressuscitou para controlar toda a história. E nós ficamos felizes demais em poder louvar ao Senhor. Era bom que se a gente estivesse na igreja hoje cedinho, tomado café da manhã. A gente não sabe o que ele está planejando, mas a gente sabe que ele está completamente no controle e tem tudo sob controle no final. E nós nos alegramos nisso. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje à noite, 7 horas da noite, se Deus quiser, nós vamos novamente nos reunir com nossas famílias. Nós não conseguimos ficar juntos no mesmo lugar, mas a gente consegue ficar juntos com a família. Então, chame sua esposa, chame seus filhos, chame seus parentes. Hoje à noite, 7 horas da noite, se Deus quiser, nós vamos estar reunidos para louvar ao Senhor, aprender da sua palavra. Nós vamos meditar hoje à noite sobre a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição. Então, nós sempre no segundo domingo nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós não vamos fazer isso, nós vamos meditar na fé que nós devemos ter no Cristo ressurreto hoje à noite. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Opa! Lenildo e Simone estão aí também, hein? Ô, Lenildo! Estava pensando em vocês ontem, homem. Deus abençoe você. Deus abençoe Simone, viu? Um abração. Deus abençoe. Conto com a presença de todos vocês hoje à noite, 7 horas da noite, para podermos louvar e engrandecer ao Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Grande abraço, meus irmãos. Até mais. Que Deus abençoe.